E gurizada, bora pra mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, é o seguinte, ó, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais descontraído, né, sem roteiro, não tem roteiro nenhum, tá? Mais ou menos imagino o que eu vou falar aqui, vou contar um pouco da história aí da nossa trajetória de Voltec Informática, 14 anos já de loja, né, assistência técnica, venda e assistência técnica. A gente começou, né, 14 anos atrás, eu tinha apenas 20 anos de idade, então eu comecei sozinho, né, numa sala bem modesta. Vou ver se coloco algumas fotos aqui de como era antes, né, como tudo começou. Mas de vez em quando eu posto lá no Instagram também algumas fotos que eu tenho lá daquela época, né. Então era bem modesto, uma salinha bem pequena. Eu lembro que para começar eu usei um rackzinho que eu tinha no meu quarto, né, eu tinha um rack no meu quarto e foi o primeiro móvel ali da loja, né, loja entre aspas, né, uma mini assistência técnica. Então, de fato, eu comecei de uma forma bem modesta, praticamente sem investimento nenhum, né? Eu lembro que eu acho que eu tinha R$1.000, que era o meu acerto do emprego que eu tinha saído, né? A gente fez um acerto, fiquei com R$1.000 e R$400 eu separei para pagar o primeiro mês de aluguel e o restante do dinheiro ali, mais ou menos uns R$600, eu usei para comprar alguma coisinha, as ferramentas ali, né, para poder trabalhar. E depois não tinha mais recurso nenhum, né? Então eu tinha dinheiro ali, o recurso contado para durar um mês, né? O resto ia depender da demanda de serviço ali. E a gente sabe, né, quando a gente abre uma empresa, né, um negócio, a demanda de serviço é muito baixa, principalmente quando tu está começando um negócio que tu não tem muita propriedade, não tem muita experiência, né? Eu tinha pouca experiência, eu já trabalhava com informática, né, em outras empresas, mas eu estava com 20 anos, eu comecei a trabalhar com informática ali pelos 15 anos, mas fazendo aqueles bicos, né, pegando o computador do vizinho, né, fazia alguns cursos e pegava para consertar alguns computadores dos vizinhos, amigos. Então tinha de experiência de loja, de assistência mesmo, eu tinha apenas um ano, mais ou menos, que era do meu último emprego, tava lá com uns 19 anos, né? Então fiz esse acerto e abri lá pelos 20 anos de idade, eu abri a Voltec Informática, que nem era Voltec Informática na época, era Virtual Suporte, tá? Depois que a gente mudou o nome para Voltec Informática, inclusive registramos essa marca, né, Voltec Informática. E, enfim, comecei de forma extremamente modesta, né, sem experiência, sem capital, mas graças a Deus tudo deu certo e hoje a Voltec é uma empresa de sucesso, né? Mas voltando para aquela época, né? Aquela época, olha, vou dizer para vocês, rapaziada, foi difícil, tá? Foi fácil não. Eu confesso que o primeiro ano ali foi muito complicado. Como eu falei para vocês, não tinha recurso, né, para se manter por muitos meses. Na verdade, tinha recurso para se manter por um mês apenas, né? E o que ajudou também, o que facilitou um pouco, que eu não tinha custo de moradia, porque eu fui morar com meu pai, né? Então não tinha esse custo de moradia, isso facilitou bastante, ajudou bastante, né? Então o dinheirinho que ia entrando ali, com o servicinho aqui, né? Nem sei, rapaziada, eu nem sei como que as pessoas deixavam o computador pra arrumar lá na loja, porque não tinha nem cara de loja, nem de assistência, né? Só tinha uma placa. Eu lembro que eu mandei, né, com aquele dinheiro que sobrou, depois que eu paguei o aluguel, eu mandei fazer uma placa lá na frente, né, pra poder caracterizar ali o ambiente, né, a loja, para as pessoas que passassem ali pela frente, né, vissem, né, que de fato se tratava de uma loja de informática. Então botei aquela plaquinha, né, assistência técnica de informática e tal, não tinha nem lembro se eu botei nome, acho que não botei só assistência técnica de informática. E, cara, né, dependia do pessoal deixar o computador lá, como eu falei pra vocês, nem sei como as pessoas começaram a deixar o computador ali, porque não tinha nem cara de assistência, não sei como é que elas confiavam em mim, mas de alguma forma elas confiavam. E daí o dinheirinho que foi entrando, né, eu fui melhorando, né, fazendo upgrade aí na loja, e tudo eu que fazia, tá, pessoal? Fazer estante, balcão, as bancadas ali para manutenção, tudo eu que ia fazendo, né? Eu trabalhei muito tempo com solda, então sou soldador, então algumas estruturas metálicas ali, eu lembro que eu fiz placas depois para botar lá na frente, né, placas maiores ali, e enfim, tudo isso eu ia fazendo, né, porque eu tinha uma certa habilidade ali com essa questão de soldas e, né, parte de marcenaria também eu fazia. Então eu aproveitava, né, que eu tinha essa habilidade, né, para serviços manuais, digamos assim, e reduzia custos de upgrade, né, pra gente ir crescendo, né, avançando aí com o nosso negócio. Acabou de desligar ali
o nosso bastão de LED. Vou ter que botar para carregar, só um minutinho. Agora sim, já botei na tomada ali o nosso bastão de LED, né, para dar um efeito de iluminação aí bacana. E voltando, onde é que eu parei? Então eu reduzia custos ali, né, aproveitava que tinha essa habilidade aí para serviços manuais e acabava reduzindo os custos ali de upgrades ali da loja, né. E, rapaziada, como eu falei para vocês, foi um tempo bem complicado. Eu tava falando do primeiro ano ali, agora que eu lembrei. E o primeiro ano foi muito complicado, o mais complicado de todos, tá? Porque, né, a demanda por serviço ali na região. Eu lembro que eu comecei no Jardim Eldorado, eu abri o meu primeiro negócio ali, a Voltec, né? Que na época nem era Voltec, era Virtual Support. No Jardim Eldorado, né? Ali na Avenida Cruz e Souza, se eu não me engano. E a demanda por serviço era muito baixa, né, pessoal? Então, o que também me facilitou muito, é que, graças a Deus, o meu antigo chefe, ele acabou fechando a assistência dele na mesma época que eu saí, e logo depois ele vendeu e passou muitos dos clientes para mim. Então, clientes antigos dele entravam em contato com ele, né? E ele falou: olha, eu não tô trabalhando mais com informática, mas eu tenho uma pessoa para indicar, e ele me indicava. Então, eu acabava atendendo muitos desses clientes, né? Tinha que sair da loja. Era uma época que eu trabalhava sozinho, então eu tinha que fechar a loja para atender esses clientes, né? Deixava a loja fechada. Isso também prejudicava um pouco, né? Porque, né, poderia passar um cliente ali e querer entrar na loja, querer solicitar um atendimento ali, e eu não estava no local, né? Mas, infelizmente, era o que dava para fazer, né? Não tinha como ter alguém para me ajudar ali, porque eu não tinha recurso, né, para pagar um funcionário ou alguma coisa do gênero. Mas então, o primeiro ano foi muito complicado, mas isso ajudou bastante, né, de fato. Primeiro, eu não tinha custo de moradia, né? Isso facilitou bastante, como eu falei para vocês, morava com meu pai. E depois que esse meu antigo chefe, ele passou muitos clientes, né, para me atender. Isso me ajudou bastante, mas mesmo assim no primeiro ano foi muito difícil, muito complicado. Eu lembro que eu tava ali já um ano e pouco, e eu tava já na beira de desistir do negócio, porque tava muito difícil, não entrava muito pouco dinheiro, né? E eu já tava vendo, só pra te ter uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, o custo ali de aluguel, né, era mais ou menos uns R$400, eu não lembro se era 350 ou R$400, e eu já tava buscando uma outra sala com um custo um pouco menor ainda, que eu acho que era R$300, para ver o nível, situação crítica mesmo. Mas no começo é assim mesmo, pessoal. É muito complicado, né? Não é à toa que muitas das empresas aí, dos pequenos negócios, acabam durando muito pouco tempo, né? Às vezes 3, 4 meses, fica insustentável, principalmente para aquelas pessoas que, né, já tem uma família formada, né? A principal fonte de renda, né? O sustento da casa, às vezes, é esse negócio, né? Esse negócio que a pessoa tá abrindo, enfim. E aí fica muito complicado, fica insustentável, acaba fechando ali depois de 3, 4 meses. A gente vê muito por aí, né, principalmente aqui na nossa região, né, lojinhas, pequenos negócios abrindo e depois fechando. E eu ainda durei um ano e pouco, e já tava quase desistindo, né. Mas aí, depois de um ano e meio, lá pro segundo ano, as coisas começaram a mudar de cenário, né. O cenário começou a mudar, porque começou a entrar mais serviço, né? Eu ainda continuava lá pelo segundo ano, ainda continuava morando com meu pai, mas começou a entrar mais serviços. Cara, com o dinheiro entrando, né, dava para ir fazendo aqueles upgrade, né, a clientela começou, a loja começou a ficar mais conhecida ali no bairro, né, na região. Não tinha muita concorrência naquela época também, tinha uma loja de informática, umas ruas, umas quadras ali pra frente, mas bem tranquilo, né, mais ou menos a mesma pegada que eu ali, então não tinha muita concorrência, então fui começando a ficar mais conhecido ali no bairro, e isso a partir do segundo ano ali, a demanda, né, de serviço e vendas, principalmente serviço, que naquela época o meu foco mesmo era serviços, não era que nem hoje, né, que a gente tem bastante coisa para vender ali na loja, né, muitos periféricos, né, hardware, placa de vídeo, placa-mãe, memória, enfim, SSD, tem tudo lá. Naquela época não tinha, pessoal, era mais mesmo serviço, né, porque não tinha capital de giro para botar produtos dentro da loja, não tinha crédito com fornecedor, né, no início é difícil de liberar crédito, principalmente naquela época, né. Hoje em dia tenho
né, muito crédito com fornecedor, tenho contato de muitos fornecedores, tenho um capital de giro maior, né? Por isso que a Voltec é o que é hoje, né? Uma loja de fato consolidada, uma marca consolidada, né? Para mim trabalhar hoje é muito mais tranquilo, eu tenho crédito, tenho capital de giro, eu já tenho muitos produtos dentro da loja, então sou, né, aqui na região principalmente muito conhecido, então a gente tem uma demanda de serviço, de vendas ali constante, né, graças a Deus. Mas pessoal, onde eu quero chegar com esse vídeo, né? Muitas pessoas, né, mandam mensagem para mim ali no direct, às vezes no Instagram aqui da loja, no Voltec Informática, né, ou às vezes até no Instagram ali no meu pessoal, né, no perfil pessoal, né, perguntando, né, se eu tenho algum tipo de curso, algum tipo de mentoria, se eu posso ajudar, né, pessoas que querem começar um pequeno negócio relacionado à informática, claro. Então eu estou sentindo essa demanda, né? Quanto mais tempo a gente está aí no mercado, com mais experiência, eu vejo que mais gente sente essa vontade, né, de me questionar e perguntar se eu posso ajudar de alguma forma, né, por exemplo, com fornecedores, né, lista de fornecedores e algumas outras centenas de dicas aí que a gente pode estar compartilhando. E como eu senti essa demanda de vocês, né, essa curiosidade de vocês, muitos de vocês querem empreender, querem também ter o seu próprio negócio, abrir um próprio negócio, uma loja de informática, enfim. E eu vou começar a gravar vídeos assim, contando um pouco da minha jornada, né, e mostrando, né, dando algumas dicas, alguns atalhos para não precisar sofrer tanto como eu sofri no início, porque de fato eu no início assim fui muito pouco instruído, né, principalmente em relação às finanças da empresa, a parte, né, contábil da empresa. Então eu sempre fui pecando muito nesses aspectos. Hoje em dia a gente tem, né, um escritório de contabilidade, né, que faz toda a parte de contabilidade. A gente tem com o passar do tempo a gente adquiriu muita experiência em relação a isso. Finanças também, eu tenho muito a ensinar sobre finanças pessoal e profissional, né, dentro da empresa. Então eu acho que a gente vai começar a gravar de repente alguns vídeos, né? Vocês deixam as perguntas aí embaixo e a gente pode estar conversando mais sobre isso, né? Para vocês que têm interesse de abrir um próprio negócio, né? Assim como muitas pessoas já me mandaram, e de verdade mesmo, muitas pessoas já me mandaram via direct ali principalmente, né? Questionamentos em relação a isso, né? Cara, os fornecedores, quais são os melhores fornecedores, qual produto que vende mais, como que eu faço para abrir um CNPJ, como que eu faço para abrir um pequeno negócio, né? Uma pequena loja de informática. Então a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre isso. Acredito que mais aqui no YouTube mesmo, que eu posso fazer uns vídeos mais longos, né? Uma conversa mais aberta e mais tranquila. E eu acho que isso pode ajudar muitos de vocês, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, de alguns passos, né, de como empreender, como abrir, eu acho que é como abrir sua própria loja de informática, alguma coisa assim, né? Que tem ali os passo a passo, né? Alguns conceitos básicos, né? Não me aprofundei em nenhum deles, mas é uma coisa que ao passar do tempo, né, a gente pode estar se aprofundando mais sobre todos esses aspectos, né, contábil, financeiro, né, de vendas, né, estratégias de venda, marketing também, que é essencial, né, primordial num negócio, ainda mais hoje em dia, né, que tudo é digital, e trazer um pouco dessa minha experiência aí de 14 anos como dono, né, de loja de informática e poder compartilhar isso aí com vocês para que isso sirva de atalho aí para quem quiser começar um pequeno negócio. Por hoje é isso, né? Já deu mais ou menos uns 13, 14 minutinhos de vídeo e vou deixar para falar um pouco mais um próximo vídeo. Façam as perguntas aí, né, de vocês, tudo que vocês quiserem saber sobre vida pessoal ou aqui relacionado à empresa, né? Essas questões aí que eu citei para vocês de como empreender, como fazer, né? Como ter uma empresa, uma loja de informática de sucesso, né? Hoje a Voltec é uma loja de informática de sucesso, né? A gente saiu do zero, né? Eu fui do zero a uma empresa de sucesso, um serviço com vendas constantes, né? Graças a Deus temos funcionários e, né, um sistema, uma operação aí bem consolidada e eficiente, né? Então deixa aí nos comentários, né? Deixa um like no vídeo aí também e deixa nos comentários aí tudo que vocês quiserem saber em relação à Voltec Informática, a empreendedorismo, né? E a vida financeira também, beleza? É isso aí, nos vemos aí no próximo vídeo e não esquece de compartilhar esse vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu!